Olá, Centelha Divina! Eu e Manhana Pinheiro convidamos a você a desenvolver os mais grandes estados de consciência espiritual e a manifestar uma vida de infinitas possibilidades. Eu, como terapeuta quântico, junto com Manhana Pinheiro, que é também terapeuta integrativa, trazemos para vocês conhecimentos de anos de estudos e muitas experiências voltadas ao comportamento e à espiritualidade, justamente para ajudá-lo a alcançar o próximo nível espiritual, nascendo em você um novo despertar, conforme você se aprofunda e se torna mais alinhado com a sua verdadeira essência. Este sistema vai muito além do que um simples estabelecimento de metas tradicionais ou métodos de visualização que você possa ter tentado no passado. É aqui que você obtém a compreensão integral do que o sucesso representa para você, permitindo a você se expressar de forma alinhada à divindade que existe dentro de você. É assim que você se eleva acima dos seus objetivos e para com essas buscas do que não mais lhe servem. Enfim, você irá se libertar daquela sensação de insatisfação ou vazio que vem com uma vida espiritualmente desalinhada, não é mesmo? Em vez disso, você finalmente estará livre para criar uma vida que realmente encante ou cante a sua alma. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo na descrição e garanta sua vaga, pois os números de inscritos são muito limitados, viu? Esse investimento, pode ter certeza, vai mudar a sua vida. Aguardamos todos vocês nessa maravilhosa vivência. Um grande beijo no seu coração. Gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. E que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom. Olá, o meu nome é Gleide Neubanner. Hoje eu estou aqui porque quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória de vida até chegar onde eu estou hoje, que eu estou como terapeuta quântico. Então, eu nasci no ano de 1977, no Brasil, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Naquela época, por volta de 1987, eu não tinha muita possibilidade, né? Porque venho de família humilde, então as nossas possibilidades eram poucas, mas eu vivia naquela sede, naquela busca. Então o meu lugar preferido era nas bibliotecas. A minha mãe, por falta de conhecimento, quando eu desaparecia, eu falava para ela: olha, eu tô indo para a biblioteca, porque era lá que eu me sentia bem, apesar de não saber certamente o que eu queria ler, o que eu queria aprender, mas eu sentia que eu tinha que estar lá dentro. Então eu passava 4 horas dentro daquela biblioteca e a minha mãe me perguntava quando eu chegava: onde você estava? Por que você sumiu tanto tempo? E eu dizia: eu estava na biblioteca. Fazendo o quê? Folheando livros. Essa era a minha vontade. Começou ali com 7, 6, 8 anos. Amava os livros. E era muito questionadora. Eu era muito crítica e queria saber de tudo. Eu queria buscar tudo. Foi quando começaram as minhas primeiras cocriações. Começou, então, na área da cura, da minha autocura. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que essas cocriações, elas podiam se manifestar a qualquer momento e em qualquer área da minha vida. Então, durante
período de estudo, eu tinha lá as minhas visões, eu tinha os meus sistemas, a forma com que eu queria aprender não era bem como a forma matrix que o governo queria me passar. Então, para mim, foi um período muito difícil de aceitar tudo isso, né? Porque diagnosticada como Asperger, né? Eu tinha uma certa dificuldade em me encaixar nessa matrix. Então eu queria um outro sistema onde as pessoas, para aprender, tivessem mais interatividades uma com as outras, e não é bem assim que acontece. Então o tempo se passou, eu tive a oportunidade aos 18 anos de idade de poder ir para a Itália, né? Visitar uma prima querida que eu nunca mais tive o contato com ela na Itália. Mas antes de ir para a Itália, eu tive aquela sede de aprendizado, outra sede de aprendizado. Foi quando eu comecei a fazer cursos de matemática, departamento pessoal, que naquela época era ainda tudo escrito, né? Por escrito, vírus e antivírus de internet, naquela época era um assunto que mexia com todo mundo. Fiz vários cursos antes de seguir para a Itália. Quando eu cheguei em Itália, foi maravilhoso. Gente, que coisa linda, né? Pronto, cheguei num país, foi mais uma materialização minha, porque eu queria muito, eu tinha aquele desejo de conhecer Itália. Então foi mais uma cocriação. Fui para a Itália e quando eu cheguei lá, quando as pessoas me perguntavam assim: e você, o que você está estudando? O que você é? Né? Que diploma você tem? E eu ainda nem sequer terminei a minha escola. E eu ainda não tenho diploma. E aquilo foi me fazendo sentir um pouco pequena demais, né? Porque na visão do ser humano, o ser humano bem sucedido na vida é aquele ser humano que tem uma boa escolaridade, um bom trabalho, um bom salário, né? É aquele que tem um alto poder de cocriação. E eu comecei a analisar isso tudo e comecei a pensar, gente, eu preciso transformar a minha vida. Se eu quero ser reconhecida, se eu quero alcançar alguma coisa na minha vida, eu preciso mudar tudo isso, né? E já que eu tenho aí esse dom de cocriação, por que não transformar tudo isso? Então eu transformei o meu pensamento. Foi o primeiro passo. Transformar o meu pensamento. Acreditar que eu era capaz. Acreditar que eu sou capaz. Voltei para o Brasil 3 meses depois e já na Itália com 20 dias aprendi o italiano, né? Do nada aprendi o italiano, que é uma língua maravilhosa. Voltei para o Brasil e peguei firme nos estudos novamente. Fui terminar a escola. Resolvi ser a nerdzinha da sala, né? Então, quando terminei os estudos e me tornei comissária de voo. Fui estudar na Escola Superior de Aeronáutica no estado de Minas Gerais. Me tornei comissária de voo, aeromoça, né? O clássico aeromoça, né? E era o meu sonho, um dos meus sonhos, né? Porque até então a gente tem vários sonhos, né? E esse sonho se concretizou. Mas logo que eu terminei esse meu estudo como comissária de voo, eu tive a oportunidade de vir para a Suíça. Foi onde eu conheci o meu ex-marido. Conhecendo o meu ex-marido, em 2001, eu tive a decisão, eu tomei a decisão, não eu sozinha, né? Porque fui pedida em casamento,
Então eu vim parar de vez, morar de vez na Suíça. Foi onde a minha vida começou a se transformar, né? Passei por um período muito difícil entre os 15 anos aos 23 anos. Foi um período muito difícil, foi um período de busca, de despertar, porque a gente já não está mais aceitando aquele estilo de vida. A gente sente que há algo a mais para a gente buscar, algo a mais a ser desenvolvido, senão somente viver, estudar e eu preciso de algo a mais, não é? Para quê? Vamos trabalhar, mas no quê? Eu sentia que eu tinha algo a mais para ser desenvolvido na minha vida, mas até então eu não sabia o caminho. Então eu passei por este período muito difícil, que foi onde eu vim conhecer outras filosofias de vida no momento certo que chegou para mim e onde abriu a minha consciência, onde aconteceu esse despertar. Por isso que quando novos temas chegam na nossa vida, é bom que nós aceitemos e ouvimos, analisamos e podemos decidir então, é isso mesmo que eu quero para minha vida ou não, né? Então vamos lá. Eu descobri vários dons, várias habilidades que eu tenho, né, através dessas filosofias de vida e através desses autoconhecimentos que eu tive que fazer comigo mesmo, porque para você descobrir que você possui algumas habilidades, é necessário você fazer esse autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui na Suíça, eu fiquei muito pacata. Primeiro, não falava o alemão, só falava italiano, né? Foi esse o meu contato que eu tive com o meu ex-marido, só falava italiano com ele, mas junto dele eu pude aprender a trabalhar de verdade em um computador que não falava a minha língua. Então todos os programas eu aprendi como símbolos, porque eu ainda não falava alemão, mas eu trabalhava como se fosse um auxiliar de publicitário, né? Porque na época ele era publicitário e eu trabalhava como auxiliar dele. E foi através desta oportunidade que eu tive que eu conheci uma grande parte da Suíça, porque Suíça não é grande, Suíça é bem pequeno, mas tem várias pequenas cidades, né? E tive também contatos com pessoas maravilhosas, bem-sucedidas. Foi onde foi me surgindo aquele desejo também de conhecer algo novo, né? Então tudo parte da nossa mente. Tive a oportunidade de trabalhar para Migros, tá? Migros Genossenschaft, quem não sabe, é um dos grandes supermercados aqui na Suíça. Eu trabalhei como fotógrafo para eles durante uma temporada. Eu saía para fotografar as floriculturas da Migros, então foi um trabalho maravilhoso e muito gratificante, gente. Foi simplesmente uau, né? Quem diria? Eu lá no passado que fiz vários cursos de matemática, de auxiliar de departamento pessoal, flight attendant, hoje era uma fotógrafa da Migros, mas isso tudo só serviu para mim de uma abertura para eu conhecer várias personalidades e poder analisar o caráter, como as pessoas iam e vinham, né? E aquilo ali eu fui ligando tudo junto com as minhas experiências e vamos chegar até lá. Então, com o passar do tempo, eu fui podendo experienciar outras experiências, como por exemplo, eu trabalhei como auxiliar de enfermagem também, tá? No Hospital Regional de Shears, onde eu trabalhei e foi uma experiência para mim fantástica na área cirúrgica,
né? E então eu passei por vários processos diferentes para poder juntar aí essas experiências, porque conforme você pensa, você atrai. Como eu tinha curiosidade de como será trabalhar na área hospitalar, fui trabalhar na área hospitalar, porque isso tudo é uma forma de cocriação, tá? Então, entretanto, eu fui fazendo cursos de alemão. Eu cheguei a fazer 4 anos de alemão, né, para poder concluir o diploma do nível B1. Quando foi para fazer o B2, eu fiz uma pequena pausa, porque eu fui estudar para fazer auxiliar de administração. Fiz auxiliar de administração e, entretanto, eu trabalhava em uma outra empresa, em um jornal chamado Landquart. E ali eu comecei como encadernadora, operadora de máquinas. Então vocês podem ver, eu tive vários processos. E aqui, gente, eu estou resumindo para vocês o meu processo, tá? Profissional. Foi uma redução muito básica para eu poder encaixar tudo aqui, tá? Porque eu também já fui orífera, né? Fazendo joias, né? E várias outras coisas eu cheguei a fazer, tá? Então esse é o espírito que está em evolução. Ele busca, ele não consegue ficar estagnado em um caminho só, não. Ele aprende aquele caminho e precisa seguir para o próximo caminho, tá bom? E até descobrir o seu real objetivo de vida, tá? Então, eu não sei falar os anos, em que ano que foi que aconteceu, mas eu só sei que teve essa sequência, tá? Na minha vida. E quando eu terminei os estudos como auxiliar de administração, eu fui promovida nesta firma para auxiliar de administração. De encadernadora, fui promovida para auxiliar de administração. Quem diria, né? Eu, de a comissária de voo para auxiliar de administração aqui na Suíça, né? Onde eu estava dominando o alemão e o italiano, né? Então eram necessárias essas duas línguas e surgiu para mim essa oportunidade, onde eu aprendi muito, muito, e principalmente sobre mim, que não era aquilo ainda que eu precisava para minha vida, ficar por trás de um computador sentadinha, gente. Não era isso que eu buscava para minha vida, né? Então, várias coisas foram acontecendo na minha vida. Houve um divórcio, eu descobri outra filosofia de vida, né? No espiritismo cristão, onde também minha vida começou a se transformar magicamente com essa filosofia, né, que você cria aquilo que você sente e pensa, ou melhor, o sentimento cresce quando você pensa, né? Então eu costumo dizer que uma das maiores máquinas criadoras que nós temos são os nossos pensamentos e os sentimentos, né? Então eu saí dessa firma onde eu estava trabalhando como auxiliar de administração, porque não era aquele o meu ramo. Foi uma experiência muito bacana, mas eu precisava de algo mais, né? Fui trabalhar cuidando dos idosos e dos doentes novamente, porém não dentro de um hospital, mas sim na casa deles, né? Então era uma firma que fazia o plano direitinho, onde eu estaria a cada 1h30, né? No intervalo de 1h30 eu ia para uma casa diferente. Foi fantástico. Esse contato que eu tive com as pessoas foi fantástico. E aí então eu descobri que eu precisava fazer esse tipo de trabalho. Trabalhar, servir de alguma forma, ser útil de alguma forma para alguém.
Esse foi só o começo. Então eu fiz isso durante uns 3 a 4 anos, né? Fui adquirindo aí uma experiência. E depois, quando eu terminei, eu engravidei novamente do meu caçulo de 3 anos, de 4, mentira, ele tá fazendo 5 anos já, mas sabe como é? Os nossos filhos vão continuar sempre sendo os nossos filhos, né? Porque eu tenho um que já vai fazer 19 do meu primeiro casamento. Então, quando eu disse que enquanto eu fui auxiliar de administração, várias coisas aconteceram. Aconteceu também que veio o meu divórcio, né? Veio o divórcio, foi onde eu conheci o meu atual esposo, né? Meu querido e amado esposo, onde hoje nós temos também o nosso filho, que vai fazer 5 anos. Foi durante a gravidez de Brian que eu comecei a ter vários insights. Como, por que não seguir este caminho ou aquele caminho? E realmente eu segui. Abri o canal Goldene Füßchen. No início, o canal Goldene Füßchen, que quer dizer pezinhos dourados, ele era focado nos sapatinhos de crochê para bebê, gente, pois eu estava grávida, né? Então, foi assim que foi elaborado o canal Goldene Füßchen. Mas isso tudo foi intuído. Pezinhos dourados, hoje eu trago isso comigo como seria uma caminhada dourada, os seus pés dourados que te levam à sua ascensão, à sua cocriação para uma vida abundante. Hoje eu tenho isso comigo. Então meu filho nasceu e o projeto continuou. Hoje continuo com esse projeto, mas tenho lá canalizações sobre todos os temas da ascensão, o despertar da consciência, ou melhor, o despertar espiritual, como você achar melhor, porque os dois levam ao mesmo conceito, tá? Então, há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, eu resolvi que eu precisava fazer mais alguma coisa. Vem aquela sede, sabe? Então o espírito em evolução, ele tem aquela sede de mais alguma coisa. Foi quando eu perguntei para o universo: eu preciso saber qual o próximo caminho que eu preciso seguir. O que eu preciso fazer? Dormi, no outro dia pela manhã, me veio como assim, de bandeja, eu assistindo a um vídeo, né? O professor Otávio Leal, da Escola Humaniversidade, falou sobre o terapeuta quântico. E eu senti aquele chamado maravilhoso dentro de mim. Falei, é essa a resposta que eu estou buscando. É isso que eu quero fazer. Então, foi isso, no exato momento, eu me inscrevi na Humaniversidade e fui estudar para terapeuta quântico. O curso teria duração de 1 ano e meio e eu consegui concluir esse curso em 6 meses, de tão focada que eu estava no meu projeto, na minha cocriação, né? E a partir daí eu comecei a fazer outros cursos, como o Reiki, agora Hot Stone Massagem, né, com os cristais, com os aromas, com os florais de Bach, né? E hoje eu atendo aqui na minha sala como terapeuta quântico e tenho um enorme prazer de estar trabalhando nesta área. Eu me encontrei, gente, eu me encontrei. E agora o meu projeto é somente expandir essa consciência nessa área. E é isso que nós queremos trazer para vocês. Essa busca, ela tem um ponto de partida, um ponto de chegada, porém sem fim, porque quando você descobre o seu dom, o seu potencial de cocriação, aí sim você começa a expandir quem você realmente nasceu para ser. Essa é a minha história. Eu estou aqui
e espero servir. Quero muito poder te ajudar a encontrar o caminho da sua vida abundante. Porque quando você encontra este caminho, nada mais é um empecilho para a sua vida. Tudo se torna mais fácil. Na vida profissional, na vida física, na saúde, na emocional, na espiritual. Todos os caminhos se abrem quando você descobre este caminho. Então, essa é a minha história. Agora você me conhece, né? Sou muito grata por você estar aqui, né? Compartilhando com a gente deste momento e tirando o seu tempo para aprender um pouco mais de si mesmo, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Gratidão por você existir e ser quem você é. Namastê e Hariom.